E no vídeo de hoje estaremos falando sobre os esforços de diversos pesquisadores que tentaram responder a seguinte pergunta: qual a origem da vida no nosso planeta? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre as teorias da abiogênese e da biogênese. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. E hoje estaremos falando então sobre algumas teorias sobre a origem da vida do nosso planeta, hein? Vamos lá. É o seguinte, desde os tempos mais remotos, os seres humanos então desejam compreender como surgiram os primeiros seres vivos, gente. E isso não é uma coisa muito fácil, não. Nós vamos falar um pouquinho dessa história, tentar entender de onde surgiram diversos conceitos que hoje podem ser cobrados de vocês, tá certo? No vestibular, no Enem e mesmo nas provas dentro, então, aí das escolas de vocês. Vamos lá. É o seguinte, gente, nós temos a teoria da abiogênese, que também é conhecida como teoria da geração espontânea. Essa teoria, ela afirma que a vida pode surgir de uma matéria sem vida, ou seja, de uma matéria bruta, tá? E que a vida teria surgido a partir de um princípio vital. Mas o que seria esse princípio vital? Nós vamos estar falando. E nós temos também a biogênese, que afirma que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo através da reprodução. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, nós iremos falar da biogênese, que ela é uma teoria mais antiga que a biogênese, tranquilo? Olha só, ela foi criada por Aristóteles, gente, antes de Cristo. Então, olha só há quanto tempo o ser humano já vem tentando explicar como se originou a vida aqui no nosso planeta, tá certo? Ele afirmava que as espécies surgiriam apenas por geração espontânea, tá certo? Então, que os organismos poderiam surgir a partir de uma massa inerte, mas para que isso ocorresse, deveria ter um princípio ativo, tá? Então, deveria ter um algo a mais. Vamos entender isso. Exemplo, o nascimento, então, de um rato, certo? Poderia acontecer se você fizesse a seguinte união. Pegasse uma camisa suja, certo? Suada, colocasse alguns grãos de milho ali em cima e colocasse no paiol, por exemplo, e deixasse ali por aproximadamente 21 dias. Quando você voltasse, teria então, através da geração espontânea, acontecido a reprodução de ratos. Agora, gente, esse princípio ativo que eu falei anteriormente, nesse caso aí, seria o suor presente, então, nessa camisa. Então, você teria que ter, tipo, um mágico, um pó de pirlim-pim-pim aí, alguma coisinha que fosse utilizada como esse princípio ativo para que essa geração espontânea acontecesse. Era muito interessante, gente, porque nessa época é óbvio que não existia ciência como nós temos hoje. Não havia entendimento de reprodução, de processos reprodutivos, de nada. Então o cara fazia algumas observações e tentava explicar. Olha só, tenho aqui mais exemplos. As folhas das árvores que caíssem na água virariam peixes. Que loucura! Eles não sabiam como o peixe reproduzia. Então aí o que eles imaginaram? Gente, tem muita árvore aqui, né? Então, essas folhas que caem dentro d'água se tornam peixes.
E as folhas que caíssem no solo, então, gente, virariam pássaros. Eles não sabiam nada de reprodução, então essas folhas deveriam virar pássaros, né? Então observem essa imagem aí. Olha que linda, né, gente? É o seguinte, então as folhas dessas árvores aí que caíssem nessa água virariam peixes. Tá aí explicado aí o porquê que nós temos tantos peixes nesse riacho, né? E as folhas que caíram no solo à esquerda, então, virariam lindos pássaros. Beleza, professor. Que doideira, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Mas era dessa forma, gente, que eles tentavam explicar o surgimento da vida. Não tinha ciência, não tinha microscópio, gente, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Então, eles tentavam explicar de alguma forma. O que mais? Agora, gente, nós vamos aí pular alguns séculos, tá certo? E vamos chegar nesse carinha aí, no Francisco Redi. Olha só, esse cientista aqui, ele foi um dos primeiros a contestar essa teoria da biogênese. Ele não acreditava que os seres vivos poderiam ser gerados dessa forma, ou seja, através da geração espontânea. Então, em 1668, esse carinha realizou um experimento muito interessante. Olha só, ele queria demonstrar que os vermes que aparecem na carne durante a putrefação não eram gerados pela própria carne, mas sim através das moscas, tá certo? Que depositavam seus ovos, tá certo? Ali naquela carne que estava putrefando. E aí nós temos o Francisco Redi, olha aí. Gente, com quem que ele parece? Não sei. Atualmente, olha, esse daqui eu vou comparar ele com o Slash. Só que é o Slash do século XVII. Vocês já ouviram falar do Slash? O Slash é esse cara aí, ó. Vê se não parece o cabelinho. Tá, brincadeiras à parte, vamos lá. É o seguinte, o experimento que o Redi fez foi o seguinte. Ele pegou vidros, colocou lá dentro carne. Em um dos vidros, ele deixou destampado. Então, as moscas teriam contato com essa carne lá dentro do vidro. E o outro vidro ele tampou, de modo que as moscas não conseguiram chegar lá na carne. Estava lá dentro do vidro. Observe. Então, gente, passou-se alguns dias, né? O Redi foi lá e observou. A carne que estava no vidro destampado tinha vermes. Agora, na outra carne que estava tampada, não surgiram vermes. Olha aí. Então, dessa forma aí, com esse experimento, ele comprovou o quê? Que vida só vem de vida. Mas vocês acham que no meio científico, pesquisadores, que isso iria ficar assim? Não! Não. Olha o que aconteceu. Então, gente, veio mais um pesquisador, o Anthony van Leeuwenhoek. Esse carinha aí, ele reavivou a ideia da geração espontânea também no século XVII. Por quê? Porque nesse século ocorreu a descoberta dos micro-organismos. E esse carinha aqui, o Leeuwenhoek, ele foi muito importante nessa descoberta, porque ele ajudou, então, o Robert Hooke no aprimoramento dos primeiros microscópios. Olha só que doideira. Eles acreditavam o quê? Que esses micro-organismos, por serem seres tão pequenininhos, tão simples, né? Eles não possuíam qualquer mecanismo de reprodução. Então, eles não poderiam surgir se reproduzindo. Seria apenas por meio da geração espontânea, tá certo? Então, olha aí o Leeuwenhoek e um dos primeiros microscópios. Beleza? Vamos lá. Depois, gente, nós tivemos mais um pesquisador, John Needham. Só que, olha aí, ele chegou ainda, tá? E quis reforçar, então,
essa teoria da geração espontânea novamente. Como que ele fez isso? Isso daí já foi no século XVIII, tá, gente? Olha só, ele colocou caldos orgânicos em diversos frascos, aqueceu e fechou eles hermeticamente, ou seja, não deixou ar entrar. Mas olha só, gente, prestem atenção nesse detalhe. Ele apenas aqueceu, tá certo? E para você que não sabe o que é o caldo orgânico, né? Por exemplo, você pega aí alguns legumes, você pega uma carne, vai cozinhar, cozinha alguns legumes e tal, aí você tira aquele caldo. Então, esse seria um exemplo de caldo orgânico para você, tá certo? Então, ele pegou um tipo de caldo desse, aqueceu e fechou, tá? Então, gente, quando ele, após alguns dias, foi fazer a análise desse caldo, ele percebeu que existiam inúmeros micro-organismos nele, tá certo? Então, olha só, segundo ele, apenas aquele pequeno aquecimento, né, que ele só aqueceu, teria destruído qualquer forma de vida que existisse ali naqueles caldos. Será que isso era verdade? Vamos ver, né, gente? Então, os micro-organismos que surgiram aí... Nossa, gente, quase quebrei a língua. Então, gente, os micro-organismos que teriam sido gerados aí, teriam sido através da geração espontânea. Beleza? E aí nós temos nossos micro-organismos. Vamos lá. Vamos entender esse Spallanzani versus Needham. Então é o seguinte, gente. Nós vamos ter agora um combate entre Spallanzani e Needham. Mas quem é Spallanzani? Vou falar para vocês, gente. Lázaro Spallanzani era um padre italiano. Ele era defensor ferrenho da biogênese. Ele não concordava com as teorias, então, da abiogênese, ou seja, geração espontânea. Ele refez esse experimento de Needham. Falou, pô, cara, eu vou fazer esse experimento também, né? Vamos ver o que vai dar. Fez esse experimento, só que, ao invés de aquecer, ele ferveu esses frascos, tá? Ele não deu só aquela aquecidinha, não. Ele ferveu mesmo os frascos. E aí ele tampou. Beleza, até aqui. Tá, vamos ver. Então, gente, a conclusão: nos frascos não continham micro-organismos quando ele foi realizar a análise após alguns dias, tá certo? Então ele falou o quê? Needham não aqueceu suficientemente os frascos e por isso ele não matou os micro-organismos. Beleza? Então ficou feliz, né? Mas aí, você acha que o negócio ia parar aqui? Não sei. Se você acha, você enganou. Vamos lá. O que aconteceu? John Needham rebateu e falou assim, ó, rapaz, você estragou o experimento, porque você ferveu demais os caldos orgânicos. Quando você ferveu, você destruiu o princípio ativo, tá certo? Então, por isso, não vai ter mesmo micro-organismo, você detonou o princípio vital. Ô, cara, e aí? Como é que vai ficar essa situação, hein? Vamos ver. Então, gente, aconteceu a descoberta do oxigênio no final do século XVIII, hein? Essa descoberta, né, contribuiu de novo para vir um combate. Então, novamente rebatendo Spallanzani. Lembra aquele padre? Pois é. Então, os defensores da geração espontânea, eles falaram que a fervura do caldo, então, orgânico, mas a vedação dele impediu a geração dos micro-organismos. Uai, mas ele falou que tinha detonado, né? Eles vieram, rebateram, Needham rebateu e falou assim, pô, você detonou o princípio vital, o princípio ativo. Agora eles vieram e disseram o quê? Que com a descoberta do oxigênio e com a vedação, agora a culpa já não era mais da fervura. A culpa agora era da vedação. Por quê?
porque não deixou que o oxigênio entrasse nos frascos. E o oxigênio é essencial para a vida, até para aqueles micro-organismos que estavam ali. Agora sim, eles queriam justificar que sem oxigênio não há vida. Isso é verdade, gente? Vamos ver onde foi dar essa história. Chegou então esse carinha, Louis Pasteur, algum tempo depois, né? Um tempinho, sabe? Um século depois. Então esse cientista, o que ele fez? Ele chegou e falou, ó, vou fazer um experimento também, vamos ver o que é que vai rolar. E através desse experimento, ele derrubou de vez. Bum, passou aquela rasteira. Foi! Na geração espontânea. Como que ele fez? Através de um experimento chamado experimento do balão pescoço de cisne. Tá certo? Vamos entender esse experimento. Experimento 1. Ele pegou então os frascos, aqueceu e foi puxando e fez esse formato que ele chamou de pescoço de cisne. E ele ferveu bastante ali, né? O caldo ali. E observem, tá vendo aí poeira? Então, quando o caldo ferveu, obviamente, né, ele virou vapor. Esse vapor, ao entrar em contato, então, com a superfície fria desse pescoço, ele condensou e se acumulou nessa partezinha aí, onde que tem essa seta aí, poeira. Então, o ar não conseguiu entrar, não conseguiu ter contato com esse caldo que estava aí dentro. Após alguns dias, ele foi, retirou e fez uma análise nesse caldo e viu que não tinha acontecido crescimento de micro-organismos ali dentro. Ele parou por aí? Não. Ele fez um segundo experimento. Olha só. Nesse experimento 2, ele ferveu e tal. Aí o que ele fez? Após ferver, ele quebrou, então, aí esse frasco e o ar atmosférico, então, o ar entrou em contato com, então, esse caldo, né? E quando ele foi analisar, ele viu o crescimento microbiano. Então, gente, resumindo os dois experimentos. No experimento 1, as partículas de poeira e os micro-organismos ficaram retidos ali nas curvas úmidas do gargalo. Já no experimento 2, ele mostrou que não havia destruído princípio ativo nenhum. Ele demonstrou o quê? Que ao quebrar, então, o gargalo do frasco, ele permitiu a entrada do ar e que esse ar estaria contaminado e contaminou o caldo. Por isso, houve o crescimento dos micro-organismos. Beleza? Bem, gente, desse experimento aqui, surgiu um processo. Em uma aula, alguns anos atrás, eu fiz a seguinte pergunta para os alunos, né, gente? Aqui tal, né, o Louis Pasteur, né? Pasteur, lembram vocês de que processo? Vocês acreditam que um dos alunos falou que lembrava ele de pastel? Falei, gente, você tá brincando comigo? Ele falou, não, eu lembro de pastel. Falei, então tá, então vamos dar continuidade? E esse termo, gente, ele está relacionado a esse processo que é chamado de pasteurização. Nesse processo, né, o alimento ele vai ser aquecido, a temperatura vai ser elevada ali num determinado recipiente, né? Existem as máquinas, né, que fazem esse processo, né, que são utilizadas, por exemplo, a pasteurização do leite, né? O leite em caixinha pasteurizado, ele passa por um equipamento em que a temperatura é aumentada, não chega a ebulição não, mas chega uma alta temperatura, depois essa temperatura ela é abaixada bruscamente, tá? Com temperatura inferior à temperatura em que aquele alimento estava antes. Então, sobe a temperatura, desce ela de uma vez, mata todos os micro-organismos. Mas, como nós vimos que
Se esse alimento entrar em contato com o ar, ele vai se contaminar. Então, logo após esse procedimento, esses alimentos são fechados hermeticamente. É o que acontece aí na caixinha do leite pasteurizado. Beleza? Então, tá entendido, gente? Louis Pasteur, então, foi o pesquisador, o cientista que deu origem, então, a esse processo de pasteurização. Tranquilo? Não é pastel, viu? Vamos lá. Então, gente, nessa teoria da biogênese, nós vamos ter uma questão. Então, vai ficar uma incógnita. Olha só. Ela explica como surgem os seres vivos. Beleza? Explica sim, professor. Tá. Mas fica a seguinte pergunta. Se um ser vivo só surge de outro ser vivo, como então surgiram os primeiros seres vivos na Terra? Que viagem é essa, velho? E agora, complicou? Então, nós vamos ter algumas teorias que tentam explicar isso. Olha só as hipóteses, então, que nós temos sobre a origem da vida. Vamos falar de 3 básicas que podem ser cobradas de vocês, tá certo? Origem por criação divina, ou seja, criacionismo. Origem extraterrestre, panspermia cósmica, tá? E a origem por evolução química. Agora, qual dessas é a correta? Qual que você acha que é correta? Porque é o seguinte, eu estarei falando dessas hipóteses na próxima aula. Coloca aí antes da próxima aula, deixa aí nos comentários, qual dessas teorias você, tá, acredita? Criação divina, origem extraterrestre, origem por evolução química. Na próxima aula nós vamos estar falando dessas 3 hipóteses, combinado? Então, se você gostou dessa aula, deixa aí aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreva e ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Toda semana tem continuação das aulas aqui, combinado? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!